Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aqui novamente para dar continuidade ao meu projeto Lendas Africanas. Hoje eu vou contar um Itã sobre Egiobê. Egiobê é o nome de um Odu e esse Itã é quando Egiobê vem para a Terra, tá? Orixá estava na Terra, estava aqui no mundo e era casado com uma mulher chamada Afim. Mesmo Orixá não sabendo, Afim não queria muito ter filho. Mas Orixá queria muito ter um filho na terra. No céu, Onomiborobô havia ido ao altar de Deus para pedir para vir ao mundo, ao mesmo tempo em que a criança de Afim e Orixá. Ele também estava determinado a mostrar ao mundo o que é necessário para ser benevolente e de bom coração. Seu pedido, então, foi atendido pelo Pai Todo-Poderoso, e após obter a permissão do seu guardião, ele foi para a terra. Enquanto isso, Afim, esposa de Orixá, ficou grávida aqui na terra. E, tradicionalmente, Orixá estava proibido terminantemente de usar vinho de palmeira, vinho de palma, e a sua esposa Afim era terminantemente proibida de usar sal. A gravidez de Afim não acabou com a tensão que havia entre o casal. A mulher se tornou cada vez mais preocupada enquanto sua gravidez avançava nos meses. 9 meses depois, o menino nasceu. E logo após o nascimento, Orixá percebeu que não havia mais comida na casa para alimentar sua esposa, que a amamentava. Então, imediatamente deixou a fazenda em busca de alimento. Ele se atrasou para voltar e aí a sua esposa ficou furiosa e ela começou a reclamar e a dizer que seu marido não a amava mais. Ela pensou naquele tempo em terminar o casamento suicidando-se. Sabendo que Orixá proibiu o vinho e que beber poderia matá-lo, colocou o vinho no copo de beber a água de Orixá. Assim que o fez, deixou seu filho sobre a cama e foi visitar as vizinhas. Enquanto isso, Orixá retornou e foi preparar a comida que havia trazido para sua esposa. A sopa estava no fogo quando ele foi ao quarto buscar água, com seu copo usual no pote de água, que já estava envenenado. Assim que ele ameaçou tomar a água, a criança de 1 dia de vida, deitada ainda na cama, falou com Orixá: Pai, não bebo dessa água porque minha mãe colocou vinho na água. Ele, todo surpreso com a habilidade daquela criança, seguiu o seu conselho. Mas Orixá terminou de cozinhar e, com um gesto de vingança, colocou sal na sopa, mesmo sabendo que seria veneno para sua esposa Afim. Depois de guardar a comida da esposa, ele foi jogar com seus amigos. E, enquanto isso, a esposa voltou da casa das vizinhas, dirigiu-se até o local onde estava guardada a sua comida e, assim que pegou a comida para comer, o seu filho disse novamente: Mãe, não coma dessa comida, pois meu pai colocou sal na sopa. Imediatamente, após ouvir o filho de Afim, após ouvir o seu filho, Afim ficou histérica. Gritou para os vizinhos virem salvá-la porque o seu marido estava tentando matá-la. Seus gritos então atraíram todos os vizinhos das casas que estavam perto da casa dela. E aí, logo após, houve o encontro das divindades na casa de Orixá, que foi chamado. Ele estava jogando com amigos, né? Então ele foi chamado. E a todo tempo, Orixá se manteve calmo, mesmo quando a sua esposa o acusava e o puxava.
Ogum foi o único a puxar uma cadeira durante esse encontro, desde que Orixalá, o chefe, era um convidado em sua casa nesse momento, né? Ogum convidou Afim para contar o que havia acontecido. Ela explicou que seu marido havia colocado sal em sua comida, mesmo sabendo da sua proibição. Perguntaram-lhe então como sabia desse fato, né? Quem contou? E Afim explicou às divindades que estavam lá que o seu filho a tinha avisado. Nesse instante, as divindades duvidaram de Afim, porque como era possível uma criança com apenas um dia de vida falar? Acharam que Afim estava brava. Orixalá, então, foi convidado a defender-se das acusações. E, contrariando as expectativas, ele confirmou que tinha colocado, sim, sal na sopa da sua esposa. E ele fez aquilo para vingar-se, pois no mesmo dia, mais cedo, sua mulher colocou vinho no seu copo de beber água, mesmo sabendo que era a sua proibição. As divindades então perguntaram a ele como é que ele sabia, quem contou. E Orixá lá disse que havia sido seu filho. Todos se voltaram para aquela criança misteriosa. E com poucas palavras foi decifrado o enigma. Juntaram as peças que faltavam. Edimobe Niobe Nikon, que quer dizer o quê? Veio ao mundo para salvar a vida de seus pais. Por isso que cada um deles recebeu o aviso, salvando-se de uma destruição mútua. Todos ficaram impressionados com a criança. Aí no 7º dia, quando seus pais foram dar nome àquela criança, eles decidiram chamá-lo de Ediobe, ou seja, a dupla salvação. Gostaram?